hoje o Brasil, como a Anatel, agência regulatória, ela é um modelo, né? A gente falou, um exemplo ficou muito bom, se não tivesse algumas iniciativas, grande parte do que a gente tem de como o telecom no Brasil não teria acontecido, né? Mas eu acho que esse posicionamento agnóstico ele é muito importante, né? Porque você ouvir todos, né? Quem lembra lá nos anos, pegar 2010, tentar falar do mundo IP, olhar para a regulamentação, não casava. Durante várias vezes a gente falava, isso aqui não faz sentido o que está escrito. E durante muito tempo a gente demorou. Hoje a agência está muito mais aberta. E a gente tem os desafios do futuro, né? Porque falar de IoT, falar de inteligência artificial, mundo imersivo, metaverso, vai estar no meio do mundo de telecom. A gente tem que estar postando de uma forma agnóstica para como olhar para no formato diferente, né? Então, acho que a agência, como o Armando falou, está se posicionando muito bem, tem esses desafios, mas é Tem aquilo. qualidade, né, Rupental? Exato. O time da Anatel ele tem qualidade, eles olham para o mercado, né? Eu tenho a oportunidade de conversar com alguns deles e com o presidente Magori, eles têm uma visão muito ampla, muito sólida do Sim. mercado, de como as peças estão se movendo, porque não é só o mercado de hoje, né? É o mercado de amanhã. E aí, aproveitando o gancho, queria saber, o Pental joga 20 anos para frente, como que vai ser uma empresa de telecom daqui 20 anos? De telecom, né? Só Acho que quase vai só fazer MVP agora. eu tô na escolha. Se eu É respondo essa momento pergunta, eu jogo na Mega consultoria Sena. grátis. Momento consultoria grátis. É, né, mano? É super difícil, né, você olhar para daqui a 20 anos no mundo que a gente vive de tecnologia, né? Mas eu gosto muito de comparar cada vez mais uma empresa de telecomunicações, essencialmente, ela vai se tornar muito mais uma grande, eu tento comparar com uma grande empresa de varejo, né? Porque no final do dia, hoje, uma grande empresa de varejo, ela tem uma grande plataforma, um grande e-commerce, e qual é o grande valor dela, né? Conectar as pontas, entender o que o consumidor quer. Acho que essa é a grande diferença. Ela usa seu ecossistema para fazer isso, né? Porque no final do dia, quando você olha para empresas de varejo, tem uma grande amiga minha, a gente compartilhava muitos grandes diferenciais do varejo no passado, né? Você tinha a geladeira com uma linha branca, e você tinha ou não tinha, e depois você comprava muito barato para ela revender, e um dos seus diferenciais competitivos era ter a logística, você conectava e você tinha o cliente, né? Depois esse mercado se inundou e você não tinha mais diferencial competitivo, né, de logística, de material e etc. E o telecom é muito parecido, porque a conectividade vai ser como foi a logística para o varejo, Uhum. né? Mas o telecom tem o maior diferencial que é as operadoras hoje entendem muito bem o cliente. Tem a capacidade de entender o cliente, não só a casa, porque no final do dia a gente sempre foi muito drivado de telecom em conhecer a casa com o escritório, não conhecer o perfil do cliente, apesar de ter dados, informações suficientes para entender ele melhor, né? Então, para mim, acho que o grande futuro da operadora vai ser uma grande transformação, não só de tecnologia, mas de estratégia, de negócio, de posicionamento de cultura, e você vai ter uma grande plataforma, tecnologia faz parte, e você vai conectar um grande ecossistema, entendendo de fato o que o cliente quer. Falando de futuro, a gente falou agora da ambidestria das organizações, né, entre atuar com o que existe hoje sem perder o foco do que vai existir amanhã. A gente falou de todo o setor de regulamentação e pegando o gancho de futuro, vamos falar de FutureCon. Essa é a 24ª edição. Sim. A FutureCon se posiciona como a principal plataforma do setor de tecnologia de telecomunicações da América Latina. O que a gente pode esperar para quem está vendo isso gravado? A gente está a uma semana do evento. O que a gente pode esperar dessa edição, irmão? Bom, cada vez mais falando de temas de futuro, né? E discutindo o presente, Uhum. né? Eu acho que isso é o grande ponto do FutureCon, né? Eu participo do FutureCon como palestrante desde quando ele era CENIT, Legal. Seminário Internacional de Telecomunicações, né? Na época eu trouxe uma tecnologia nova para o Brasil chamada SDH. Sim, nossa. Ele até enrugou quando falou de SDH e fez assim. Não, quando eu lembro de STH, eu lembro das cifras em dinheiros, quando a gente olhava no orçamento de engenharia, era uma coisa. Isso tem 31 anos atrás. Tá? Eu tava acabando meu estágio na Alemanha, vim, trouxe junto com o alemão, viemos fazer a apresentação, tudo, né? Então, e era realmente, nossa, puxa vida, saindo do mundo plesiócrono, para quem lembra do PDH, do O PCM, que né? seria? PCM, né? Aquele que era Uhum. basicamente você saía de 30 canais, aí você subia, Perfeito. fazia uma modulação, uma multiplexação, mais ou menos como era o padrão do FTM FT. anterior, do analógico, né? Aí de repente você estava no SDH, você tinha container, Uhum. comunicação, sinalização containerizada, que ia você fazer pontes, fazer o self-healing para Essa fazer a foi. proteção, ou seja, era uma grande novidade. E eu acho que a evolução do FutureCon
ela passa justamente por essa evolução tecnológica, tá? Perfeito. Hoje em dia, quando a gente vai ao FutureCon, né, a gente discute não apenas a tecnologia em si, vamos falar sobre IA, vamos falar sobre cybersecurity, vamos falar sobre todos esses temas que realmente estão habilitando novos serviços para os clientes, mas também vamos falar sobre o profissional, né? Uhum, uhum. A cultura necessária para fazer essas aplicações, entender o cliente Que cada legal. vez mais. A gente tem os clientes presentes lá dentro. Que Hoje a legal. gente tem reuniões com clientes da área de logística e transportes, clientes da área de energia, clientes da área de portos, clientes da área de indústria, do agro. A gente vai estar lá com o Conectar Agro Governo também, agora, né? governo também, nós Esse temos o ano. FutureGov lá também, que é um foco muito grande em Smart Cities, né? Boa. Que felizmente, eu também não citei, eu sou diretor técnico eu sou da Fiesp, né? A gente preparou um documento para fazer. A gente conversou muito com vários prefeitos, conversamos aqui também com o São Paulo Invest, né? Uhum. E a gente identificou que uma das grandes dificuldades dentro das prefeituras era entender a tecnologia. E fizemos uma cartilha muito simples, né? Isto é telecom, tipo Boa. assim, né? Ou telecom for dummies, né? Aham. E foi muito interessante, porque teve um endereçamento muito eficiente, e nós conseguimos mudar, em 2 anos, a legislação municipal de mais de 100 municípios do estado de São Paulo. Uau. Então, isso é uma ação efetiva e a gente no FutureGov vai mostrar esse tipo de coisa. O projeto Tecnocidades que o São Paulo Invest faz, né, que agora a gente vai entrar numa segunda fase, né, que é muito relevante para que a gente possa ter nas cidades a habilitação para telecom. Outro dia eu fiz um comentário num post de 6G do Wilson, não sei se vocês chegou a ver, né? Assim, a gente conversa sobre 6G um monte de coisa, Uhum. tá? Mas de que adianta se conversar sobre 6G se eu vou continuar tendo problema de poste, vou Exatamente. continuar tendo problema de direito de passagem, uso de radiofrequência próxima ao hospital ou escola. Então, tem uma série de temas, né, que aparentemente eles continuam lá no passado, mas afetando o futuro. Isso também é uma temática grande que a gente vai ter no FutureCon. Que você falou muito sobre agora a participação dos clientes, Boa. né? Porque no final do dia, quando você tem só participação de fornecedor ou de fabricante, etc., é muito importante. Mas por que eu queria pegar esse tema dos clientes? Porque às vezes quando a gente discute o insucesso, a falta de massificação dessas tecnologias emergentes, muito novas, uma parte disso é a falta de maturidade digital do cliente, do consumidor. Então, o cliente, o consumidor está lá presente, evoluindo, a gente pode falar de upskilling, reskilling, um monte de coisa, é muito importante, porque a gente fala muito isso no mundo do IoT, né? A IoT acho que talvez pode ser o melhor exemplo de evolução de tecnologia. Às vezes a gente tem um sucesso do IoT porque o cara que precisa aplicar o consumidor ele não tem esse conhecimento, né? Ele não conhece, não tem a maturidade digital disso. Eu acho que essa transição é muito importante. E aí, pegando o segundo gancho, né, que você falou sobre conectividade, acho que, e eu comentei até esses dias, a gente deve estar vivendo a última década no mundo que a gente não tem conectividade global. Hum. Acho que eu estimo que é a última década, porque a próxima década, a gente olha o 6G agora, NTN já embarcado, e acho que a próxima década, a gente como consumidor não sabe se a nossa mobilidade está por uma rede terrestre tradicional, se votar no Wi-Fi conectado fibra ou satélite, e isso vai mudar completamente a nossa relação com o mundo digital, né? E quem começar a olhar isso é muito importante. São vários temas discutidos, né, na FutureCon esse ano sobre isso aí, e eu queria só complementar e reforçar, acho que isso é muito importante acompanhar isso, né? Essa grande mudança, né? A Mega faz esse debut, só para também reforçar aqui, né, na FutureCon. E a gente vai ter temas tratados também lá de AI. Isso. A gente tem, só Claro, para completar, a gente tem, dentro do nosso congresso, a gente tem um tripé, que a gente fala de regulação, de um lado, lá de regulação presente e futuro, né? Sempre presente e futuro. Né? Como disse o Baigorre, né? PGMC é o tema do ano. E vai ser provavelmente o tema de 2025 também. Né? Então, vamos discutir muito isso, PGMC3, né? Não só. Vamos discutir toda a parte de tecnologia e sim, entrar IA, blockchain, todas as temáticas, o uso ampliado do IA. Assim, o que está acontecendo com o IA hoje é mais ou menos o mesmo hype que eu vi com a IoT. Tudo era IoT há uns 5 anos atrás. Hoje tudo é IA. Assim, mesmo que seja um chatbot super simplesinho, virou IA. Então tem que... E no meio do caminho teve o metaverso. Que voltou, né? Voltou agora. Agora voltou. Com um aprendizado diferente. É diferente.
E o terceiro grande bloco são as aplicações. E aí, nas aplicações, a gente traz dentro das aplicações os clientes para falarem disso, Uhum, né? uhum. As demandas, né? Então, eu trago uma Raizen, por exemplo, né? Para falar de gente, pô, eu sou uma empresa de energia, sou uma Sim. empresa de produção de álcool de um lado, biomassa do outro, né? O que eu preciso de vocês de telecom? Né? Uhum. Exato. O que é importante para mim, além de, digamos, porque não é o meu core business telecom, eu preciso de vocês para me ajudar e tal. E aí depois temos o Future Cyber, cuida para toda a parte de Cyber Security. Eu faço muita conversa com a indústria, muita conversa. Preocupação 1, 2 e 3 da indústria é cyber. Sim. Eles têm morre de medo. Você vai na indústria plásticas, né? E aí o cara lá tá preocupado assim, pô, mas tudo bem, eu vou abrir, eu tenho 3 turnos operando a minha extrusora aqui de plástico, né? Como é que eu vou jogar isso na nuvem, na hora que volta, será que não vai voltar com vírus? Mas o grande ponto agora, né, irmão, pensando assim, não sei se vocês concordam, mas a tecnologia, ela hoje ela está intrínseca a qualquer indústria, seja de plástico, seja uma mineradora, ou seja a Raizen, que você Sim. comentou. Então, a Futurecom, no fim do dia, ela acaba sendo uma baliza, né, de um conteúdo de qualidade, porque você vê hoje o que não falta são feiras, congressos, especialistas opinando sobre tecnologia, né? Exato. O Rupental é um especialista no que opina com qualidade, mas tem um monte de Não. pessoas como você, genéricas, que opinam de forma mais superficial. E até é um calor do momento, né? A gente Sim. fala um pouco aí já entraria um pouco em comportamento, né? Da massificação do conteúdo digital, mas hoje as pessoas elas opinam sobre todos os temas de uma forma totalmente superficial. Ela tira o colete agora, opina sobre relação no mundo árabe, que já acontece conflito há milênios, com a maior superficialidade, achando que toma um lado, né? Faz uma Então, pergunta no chat GPT, já tem um texto para falar. agora o AI realmente ele é hype, mas na minha análise, aí uma opinião particular minha, ela é um hype igual ao do cloud. É um hype que não volta. Ah, não, não volta. E quando você entra nesse negócio, você não sai mais. Esse é o grande ponto, né? Então, tem várias pesquisas hoje que demonstram o ganho de produtividade enorme daqui para frente. Primeiro, o AI está na idade da pedra, né? Isso os especialistas falam que, comparativamente ao ser E esse é humano, o ponto. Como ele está da pedra, ele vai mudar muito ainda, mas não vai Muito, ficar. sim, vai mudar Não. muito, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: o ser humano na idade da pedra, não sei, digamos assim, você faz um corte há 100 anos, o ser humano já era totalmente diferente. A gente não tinha computador, malemar tinha energia, poucas pessoas andavam de carro, né? Se você pensar 200 a 300 anos, o ser humano já era totalmente diferente de hoje, até em hábitos simples, higiene, alimentação. Se você pensar 5.000 anos, é outro ser humano. Então, o AI ele está nessa fase. Ele é o homem da caverna, comparativamente com hoje. Diz que daqui 5 anos o AI chega onde a gente está hoje como sociedade. Então, ou seja, ele vai evoluir, que o ser humano evoluiu 5.000 anos em 5 anos, é, jantando energia, né? Porque a energia que esse cara consome Consome. é boçal, assim, um negócio que você olha. E no mundo que já não tem superávit de energia, né? Já está voltando o nuclear e outras. Já tem países proibindo data centers hyperscale para AI, porque ele não tem minimamente energia para a população, ele está queimando carvão para produzir energia, ou termoelétrica, ou até voltando para energia nuclear, e o AI está tomando toda essa energia. Ou seja, é um momento, a gente fala muito do que já aconteceu, da NVIDIA, né? Das GPUs, dos processadores. Agora, vamos olhar para o que não aconteceu. A revolução que vai acontecer na energia. O Peital queria trazer esse ponto aí para você, não sei, e você também, Emmanuel, Eu que é um quero só especialista. colocar um ponto nessa questão da energia, porque isso é um debate grande que a gente fez recentemente, né? A questão, o pessoal fala de energia, ou de cadeia logística, o pessoal começa a falar de friendshore, de nearshore, mas só que tem uma coisa que o Brasil e a América Latina como um todo, não só o Brasil, né, tem de vantagem competitiva ao tal do power shore. Nós somos produtores de muita energia, Uhum. energia renovável, né, em abundância. Né? E essa é uma grande vantagem que a gente tem. Hoje a gente, logo com o FutureCon, a gente realiza o Brasil Wind Power.